Bom, eu gostaria de saber o que quem quiser começar a falar, o que sentiu, qual é a pergunta que cada um tem para fazer. Eu tenho um. Por que é tão presente em quase todos os seus quadros uma lágrima, uma pata de bichinho, cada hora é uma coisa. Mas é muito presente em quase todos os seus quadros. O que isso representa para você? Por que isso saiu tanto? É engraçado, porque existe uma distância entre aquilo que a gente faz e o olhar da pessoa que vê, né? Em nenhum momento eu estava fazendo nem lágrima, nem pata de bichinho. Então, eu não sei nem a que você se refere, porque eu Nem não o sei. que isso se refere para você não sabe? Não, eu não tenho ideia sobre isso. Eu simplesmente faço, né? Então, Sai espontaneamente. Tá. O que eu senti foi um impacto de extrema beleza. Fala alto, gente. O que eu senti foi um impacto de extrema beleza. Beleza acima de tudo. De cores, de formas. Agora, essa transparência, a técnica em si, é que eu gostaria de ter assim, uma explicação. Porque a gente vê essa justaposição. Como é que, vamos dizer, ocorre essa técnica da transparência? Que a gente sente uma camada em cima da outra, sem, vamos dizer, sem encobrir a que está debaixo. Para mim, isso é uma técnica que está aqui nos seus trabalhos de uma forma apuradíssima. Dizem que uma das características principais da aquarela é a transparência, né? Eu lembro quando eu fazia a Escola de Belas Artes, eu tinha muito interesse pela aquarela, mas não conseguia fazer, porque quando eu começava a fazer aquarela, o professor chegava e falava assim, não, isso não é aquarela, isso é guache, está muito opaco, a aquarela tem que ter transparência e tal. Bom, aí eu continuava fazendo e tal, pegava uma tinta preta e dizia, opa, não se usa preto em aquarela. Bom, eu vi que a aquarela não era para mim. Guardei minha viola no saco e, décadas depois, eu resolvi, num processo, foi até psicanalítico e tal, resolvi começar a fazer umas pequenas aquarelas que eu chamava de ilusões cotidianas. E eu comecei fazendo pela aquarela opaca e pelo preto. Comecei transgredindo aquilo que eu não conseguia fazer. E a partir daí eu vi que a aquarela era uma linguagem que, diferente das outras linguagens de arte, da pintura, a escultura, eu acho que aqui, para mim, para o meu temperamento, a que mais se adequou é exatamente porque ela ensina a gente, a mim, a aquarela mais ensina do que se submete à minha vontade e à minha criação. Sobre essa transparência, então, é claro que aí eu fui chegando, fui entendendo a aquarela, do ponto de vista técnico eu posso te responder. Aliás, estamos diante aqui de um dos trabalhos que tem uma superposição de camadas, né? Às vezes, em alguns trabalhos, existem 20 camadas, né? E, em alguns casos, eu tenho que esperar 10 dias, 15 dias, que seque bastante, para vir com uma tonalidade ligeiramente acima, para também não ser nem igual e nem muito diferente. E a gente, estou te dando uma resposta técnica. Sim. Geralmente faz-se do mais claro ao mais escuro, porque o tom acima daquele que está ali claro, o tom exatamente em cima é que vai deixar a transparência de baixo, a cor de baixo aparecer. Eu achava que era o contrário. E vai por aí, então vai superpondo. Ali no azul, aquele azul também, vocês vão ver aqui, ó. Vocês podem
Daqui, né? Daqui vocês veem. Ou aqui, por exemplo, ou nesse. Né? Isso é incrível. Olha aqui, ó. Aqui tem pelo menos umas 12, 15 camadas de tonalidades de azul. Então, à medida que vai secando, eu vou superpondo as tonalidades, superpondo as tonalidades. Agora, isso eu te respondi do ponto de vista técnico. Sim. Agora, do ponto de vista da criação, a mim me seduz muito essa coisa da matéria, porque a aquarela, ela é indomável. Então, por mais que você tenha um projeto para ela nem sempre se realiza, aliás, quase sempre não se realiza como você queria, porque você está trabalhando com água e pigmento em cima de uma superfície dessa. De repente, Então vai muito pelo que o papel puxa. e pelo movimento da água e do pigmento, né? Mas ao mesmo tempo você tem que, duas coisas, aceitar isso como o imponderável e ao mesmo tempo fazer disso uma linguagem expressiva, não como um erro, mas sim como uma conquista para a sua ideia de construção estética. Né? E quando são formas assim bem delimitadas, feito aquele ali? Ah, pois é. Depois Aí, começa a complicar. há muito tempo eu trabalho com esse diálogo entre a construção e o aleatório, entre o gestual e o construído, entre, que o Olívio Tavares de Araújo chama de entre a razão e a emoção. Há muito tempo eu trabalho com essas duas energias, com essas duas forças e elas fazendo um diálogo. Então, nos trabalhos anteriores, isso ainda era mais claro do que é aqui. Mas aqui você vê que tem essas construções, que são construções bem geométricas, bem rígidas, bem construídas, e ao mesmo tempo uma permissão até de um gestual mais livre. E nesses casos aí, elas são desenhadas, são medidas, são milimetradas, tudo que a mancha da aquarela não é. Essa mancha, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é porque escorreu a água com o pigmento. Se vocês olharem bem aqui no fundo, ó, tem um azul muito clarinho que escorreu no papel quase inteiro. Né? Então, esse diálogo, há mais tempo eu já trabalho com isso. Né? Eu queria, na hora que você falou que ela mais te, aquarela mais te ensina, porque você doma, você controla, é nesse sentido que é o seu aprendizado, que você tem que não controlar o seu trabalho e aprender, ou se foi no outro sentido que você falou, qual outro sentido? Você nessa questão do aceitar não como erro, não houve erro, mas houve ali porque quando a gente está nesse embate com a criação, o tempo todo você está fazendo e à medida que você faz, você cria. Né? Então você vai inventando e à medida que você inventa, você faz. Então a arte ela tem isso, essas duas ações elas são muito imbricadas, né? Elas são junto. Quando eu falo que a aquarela me ensina, é que ela me ensina a aceitar o imponderável. A vida é assim, né? E isso não significa que eu aprendi totalmente. Muitas vezes eu tenho muita dificuldade em aceitar o imponderável, o inevitável e etc. Mas espero que Deus não me mande testes maiores. Mas a aquarela me ensina isso. Quando você está... Aquele ali é seu universo. Né? Quando você está em cima num ateliê, em cima de uma prancha, com a água, com pigmento e etc., e pensando em fazer alguma coisa,
de repente ela foge aquilo ali. Aí você tem que surfar. A aquarela não é à toa que ela é feita de água, porque isso é um surf. Você pode surfar o tempo todo, né? Aqui, olha, Me uma chamou a coisa que eu atenção. achei bonita também, desculpa. Você não vê só o bonito da pintura, das cores, não. Você vê o bonito numa casa velha, num portão quebrado. Através das fotos, né? Através das fotos. A gente vai chegar lá. Aliás, se vocês quiserem também, a gente vê aquilo lá. Como eu trabalho em cima de uma, que eu chamo hoje de geometria residual. É um resto de geometria onde já houve alguma geometria, onde já houve alguma construção. Porque o que é geometria? É uma construção racional. Ninguém faz um quadrado por acaso. Ninguém faz um círculo por acaso, né? Ninguém faz uma elipse por acaso. Então, tudo isso é uma construção racional. Mas, ao mesmo tempo, eu preocupado em fazer uma geometria desconstruída, né? Ao mesmo tempo a geometria tal como ela deve existir com o rigor dela e dialogando com uma geometria desconstruída. Eu, com essa preocupação, esquentando os motores das aquarelas enquanto essas superfícies estavam sendo preparadas em São Paulo, que aí depois eu posso entrar em detalhes técnicos com vocês como é que isso é feito, eu então comecei a trabalhar com aquarelinhas pequenas, de 7x10, que são, algumas estão ali. Eu tenho centenas dessas aquarelas pequenas. E, ao mesmo tempo, andando na rua, eu falava, opa, esse portão aqui tem uma geometria residual. Opa, esse asfalto aqui esse remendo no asfalto tem uma geometria residual. Tem ali parece que uns ferros que foram colocados no piso do estacionamento do Life Center. Eu parei o carro, peraí, opa, peguei o celular e fotografei. Colecionando essas fotos, colecionando essas imagens e olhando as aquarelas, quando o curador teve no ateliê, numa das vezes que ele esteve lá, para estudar a exposição e para fazer a curadoria da exposição, eu vi que havia uma grande possibilidade de fazer um diálogo entre as aquarelinhas pequenas e as fotos, porque existe uma analogia grande entre uma coisa e outra. E se vocês repararem, as aquarelinhas ali e de repente vem a foto. Três aquarelinhas e uma foto ou duas fotos. Há uma analogia grande entre elas. Nenhuma copiou a outra. Nem eu fiz as aquarelas inspirado nas fotos, nem as fotos que eu fiz no cotidiano, na paisagem urbana, onde fosse, estava inspirado em aquarelas que eu tinha feito. De modo que essa analogia, essa junção foi feita para a exposição. É uma pena que aqui só couberam 32 conjuntos desse. Eu tenho centenas, eu tenho muita coisa, sabe? Dessas analogias entre a aquarela e a foto. Eu queria te perguntar sobre o seu processo criativo, porque você falou em duas coisas, né? Que são a técnica, o estudo e a liberdade da própria técnica que você está usando, no caso, a aquarela. O princípio de tudo, seu. Pois é. De onde você começa? Onde começa isso tudo, essa beleza? E queria, né, te dar os parabéns, porque simplesmente é maravilhosa. Eu vou começar pelo fim. Eu costumo dizer que eu só trabalho, que eu só pinto, quando eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho essa disciplina que as pessoas acham que eu tenho. Eu não tenho.
Quando eu não tenho mais nada para fazer, quando eu já brinquei com cachorro, quando eu já ouvi música, quando eu já paguei minhas contas, quando eu já dirigi para não sei onde, aí, Você se encaixa. aí, quando o tédio me bate, é hora de eu correr para o ateliê. Então eu costumo dizer que eu faço arte para sair da mediocridade natural. Então quando eu estou no dia a dia, que essas coisas que a gente vive, eu vivo esse dia a dia. O trabalho não me escraviza em nenhum sentido. E ao mesmo tempo eu não tenho essa pulsão espontânea para chegar. Tem uma frase do Chagall, né, dizendo, quando ele faz um poema, ele fala assim, je me réveille dans le désespoir. Eu acordo no desespero das minhas cores ainda não esfregadas na tela, tal como um Cristo eu sou crucificado no ateliê. Eu não tenho nada disso, não sou crucificado, eu só faço aquilo que eu quero, no momento que eu quero, e no momento em que aquilo é uma forma de eu sair dessa mediocridade do cotidiano. Aí sim, é o momento de eu fazer. Aí é o momento de eu fazer, né? Eu não tenho essa disciplina que as pessoas acham que eu tenho. Ô, Wanda, você estava querendo perguntar uma coisa. Querendo, porque o que me chamou mais atenção foi aquele díptico ali na frente. E a técnica da aquarela deixa a água escorrer, deixa coisa assim e tal. E ali as cores estão muito bem, a transparência muito bem, parece uma pinha ali. Como você conseguiu isso? Pois é. Porque o negócio Esse... uma coisa grande ali e unir aqueles dois quadros. Desde a hora que eu entrei, isso me chamou a atenção. O colorido perfeito, a transparência, a preto que não é muito usado na aquarela, e com um resultado magnífico. Pois é. Eu não sei, viu? Não Você sei. não sabe como isso saiu? Agora uma coisa é certa, todo mundo que está mais familiarizado com o meu trabalho diz que aquilo ali é bem atípico. É bem atípico. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto se aquele ali, não é um embrião daquilo. Né? Quer dizer, é uma coisa meio ligada, pelo menos as teorias, o curador fala em semente, o curador fala em visões de microscópio, células e etc. e tal. Eu acho que permite a tudo. A nossa amiga aqui estava falando em patas de bicho e quase. Eu acho que está aberto, as pessoas podem ver o que elas quiserem ver, né? A coisa aí está aberta. Agora, esse aqui demorou muito, viu? Demorou muito. Esse aqui eu levei uns 3 meses, 4 meses fazendo, porque cada gomo daquele ali tinha que secar 2, 3 dias para a tinta de baixo não sair. Então, aquele ali é mais demorado mesmo. Demorado, pergunta, me desculpa. Mas por que você quis fazer isto? Entendeu? Sei. Do processo criativo, né? Por que você definiu, né? Essa forma é o momento do seu trabalho? É o momento que você dedicou aquele dia, aquela hora? Olha, eu não faço estudo. Não faço. Eu não faço estudo, não faço esboço, não faço. Eu tenho uma ideia mais global daquilo que eu quero. E não é evidente que no final saia aquilo que eu quis. Às vezes vai sair uma outra coisa, mais uma lição que a aquarela me dá. Você está entendendo? E eu acho que mais uma lição que a arte dá para o artista. Mas nessa lição você tem algum trabalho seu que você engaveta? Nesse processo aqui, muito pouca coisa
É engraçado, né? Muito pouca coisa. Quando eu comecei a fazer as aquarelas, quando eu comecei a fazer aquarela nos anos 80, que eu comecei a fazer as ilusões cotidianas. Então eu fiz 34 trabalhos. Era quase que uma catarse, era um vômito mesmo que eu estava fazendo ali. Eu estava num processo psicanalítico e tal, e eu fazendo as aquarelas e mostrando os meus dramas, as minhas frustrações, as minhas alegrias, as minhas tristezas, tudo eu ia botando ali. Era até uma coisa bem figurativa, né? E eu ia colocando ali. Aí eu recebi um convite para expor na Galeria Paulo Figueiredo, em São Paulo. Ele viu as aquarelas e tal, e ele falou assim, olha, na verdade ele tinha me feito um convite em cima, inspirado em uns desenhos que eu fazia a bico de pena. Eram desenhos muito trabalhados e tal, e uma série que eu tinha feito na Grécia. Eram desenhos de paisagem, desenho a bico de pena em cima de intertela, e que em 1980 ganhou o Grande Prêmio do MAN de São Paulo, no Panorama da Arte Brasileira. Aí o galerista então me procurou, falou, olha, eu quero fazer uma exposição sua. Anos se passaram, em 84, 4 anos se passaram, quando ele viu essas aquarelas, eu falei assim, olha, não era o que você esperava, não. Ele falou, não, mas eu quero fazer também dessas aquarelas. Dessas 35 aquarelas que eu fiz, eu expus 34. Uma eu tirei porque realmente se perdeu materialmente, o papel rasgou e não sei o que e tal. As outras, eu falei, não, processo de criação é processo de criação. O que eu quero expor é o meu processo, principalmente naquela fase. Eu quero expor o meu processo, eu não quero selecionar, não quero... Aqui é a mesma coisa. Eu acho que uma exposição é feita de tudo, de coisa boa e coisa ruim, de coisa mediana, de coisa que você não conseguiu muito bem, de coisa que você conseguiu muito bem, sabe? Isso é um exercício e tanto. Pois é, né? Eu lembro que na véspera, quer dizer, 1 mês, 2 meses antes de eu mandar montar as aquarelas para a exposição, eu chamei um amigo meu, grande amigo meu, com quem eu tenho um grande diálogo assim, artístico, é um excelente artista, muito sensível e tal. Chamei e falei assim, olha, eu preciso de um outro olho aqui, porque eu não sei o que eu fiz. Então, eu não tenho um recuo crítico para isso. Então, por favor e tal, vamos ver. Mas olha, de antemão já vou te pedir, não quero elogios, não quero adjetivos, o que eu quero é atrito, eu quero sentir o que eu estou fazendo e tal. Aí ele olhou. No final ele falou assim, mas não tem jeito, o que eu vou falar? Isso é um virtuosismo que eu não tenho o que falar com esse virtuosismo. Eu falei, pô, isso não é elogio, isso é ruim, né? Quer dizer, isso não é elogio, isso é... Como é o contrário do elogio? Isso é... Crítico. Isso é uma crítica muito negativa, brincando com ele, muito negativa para mim, porque eu estou pelejando para fazer ruim. Estou pelejando para fazer ruim. Porque uma grande armadilha que eu acho que o artista tem é de não ficar querendo acertar o tempo todo. Não, essa é uma armadilha. Porque se ele... Mas nunca que a gente consegue fazer aquilo que você está querendo também. Pois é, mas você tem que aceitar aquilo que vai sair, entendeu? Então, você o tempo todo, camisa de força, no trabalho, não é muito legal. Não é muito legal. Então, quando eu falo, brincando com ele, olha, puxa, eu pelejei para fazer ruim, quer dizer, na verdade é o seguinte, eu não quis repetir as fórmulas, as mesmas fórmulas que eu ia fazendo, eu não queria repetir. Né?
Você quer sempre aprender à medida que trabalha. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo. Fazendo, claro. vai surgindo o seu aprendizado, claro. o seu aperfeiçoamento vem disso, né? Claro. Que eu acho que Aqui a gente pode até passar para cá. São Hã? Paulo, aqui não tem jeito de fazer isso para O quê? de mandar para São Paulo. Pois é. A preparação do suporte é da seguinte forma. Antes, eu lembro até o Tom Jobim falando, né? Para você ser artista no Brasil, a primeira coisa que você tem que ter é amigo contrabandista. Então, eu quando vinha amigo, ou quando eu vinha da Europa, eu trazia os rolos de papel de aquarela, porque é rolo de 10 metros por 1,40, 1,50 ou 1,60 de largura no máximo. Aí eu mando colar em São Paulo, numa chapa de PVC, eles colam com uma cola aeronáutica e tal, e é uma cola dupla face, de pH neutro e tal, eles colam em cima de uma chapa de PVC. Por quê? Porque o papel de aquarela ele tem que ser esticado antes, né? Está aqui uma grande aquarelista para confirmar. Tem que ser colado antes, porque senão o papel ondula todo. Como é que eu ia fazer numa superfície desse tamanho? Então eu mando colar antes. Tá? Agora já se encontra papel desse em São Paulo. Eu compro em São Paulo, mando colar em São Paulo, já vai para a oficina da Marton, ele chama Marton. Ele descolou ele arrumou uma técnica, descolou uma técnica muito boa para colar isso. Aí ele cola e me manda as pranchas. Né? As pranchas pesam muito, elas são muito pesadas. E montando, então, as aquarelas montadas são muito pesadas, porque o vidro, tem a moldura, que é uma moldura maciça de peroba. Eu me dei o luxo de fazer aí uma moldura que é muito legal. Essa moldura é bem legal. Eu falo que orgulho que eu não tenho de trabalho, eu tenho da moldura. Porque a moldura é uma peroba antiga de demolição, desde os anos 80. Esse mesmo conjunto de ilusões cotidianas foi para a Bienal de Havana, Bienal de Cuba, nos anos 80. A partir dos anos 80 para cá, eu só fiz aquarela, só. Tá? Mas nesse suporte que você põe, ele nunca dá dobra? De vez em quando, Ângela, dependendo da quantidade de água e não sei o quê, às vezes ele dá uma bolha, ele descola do fundo da coisa. Mas aí eu trabalho um pouco com secador, com não sei o que e tal. O que acontece? O pigmento sofre uma mancha ali, né? Mas eu tenho que conviver com ela. Tenho que conviver, entendeu? Eu tenho que tornar aquilo ali uma coisa expressiva, né? A gente pode ver aqui essa parte que eu acho que ela... a água tem um domínio total. Total. Ela é que manda. Ela é que manda. Mas olha aqui, ó. Essas aquarelinhas, por exemplo, eu estava trabalhando com esse diálogo entre geometria e o abstrato, entre o geométrico e o abstrato. Então vocês vão ver aqui que tem esses vários comportamentos da aquarela, ao mesmo tempo tem o papel ferido para poder impregnar um pouco a linha da aquarela e esse também que é desenhado com estilete antes de eu fazer a aquarela. Eu desenho no papel para que o papel fique ferido e esse ferimento se torne um desenho quando vier a mancha.
Aí, de repente, eu vejo isso aqui, ó. Você sente que tem uma analogia direta. Então, você vê que no meio do cotidiano, de um muro, de um piso arrebentado, há uma coisa que foi geométrica, né? E, ao mesmo tempo, conserva um resto de geometria. Quer dizer, é uma geometria imperfeita, que é o que me interessa, no caso, né? Aqui também, olha, ou aqui, esse aqui que é mais evidente, né? Eu trabalhando também com a mancha e o desenho de uma geometria de um quadrado quadriculado, rigorosamente quadriculado, tudo medido, contado e etc., né? E de repente eu encontro isso, né? Agora já pode usar preto, né? Que aquele Pois é. a pessoa falou que não usava, né? Ela está vendo vários pretos. Aqui, por exemplo, vocês veem essas aquarelas, tem as manchas e essa coisa do Chido da cruz aqui. E isso aqui é um grafite, uma pichação em um muro, né? É. Gostei desse aqui. Pois é. Esse aqui, Uma essa casa coisa ali, do ó. orgânico com essa geometria do portão, que tem muito a ver com a aquarela, até pela cor e tudo, né? Aqui também, né? Isso aqui as pessoas acham que é uma aquarela. Não é. Isso aqui é um resto de outdoor que estava na rua, eu fui lá e fotografei, né? Aqui, por exemplo, eu tentando também essa geometria aqui, tudo muito geometrizado e tal, né? Mas arranhado no papel, para ver, até para que essa geometria se arrebente mesmo, né? Aí eu encontro na estrada, eu vejo um trailer desse, Abandonado. com a mesma preocupação da geometria, né? Aqui, esse aqui eu acho muito engraçado, que eu estava tentando fazer brincar com o Mondrian, né? Porque o Mondrian é uma geometria exata, é rigorosa, ela é muito exata, né? Exata, é a construção exata. Eu resolvi, então, fazer umas coisas inspiradas no Mondrian, mas, ao mesmo tempo, manchando, deixando arrebentar a linha, deixando arrebentar a cor, deixando a cor ultrapassar um pouco o plano e tal. E aí entro num ateliê de um amigo, vejo essa foto, que tem aqui uma figura do Mondrian, essa capa de um livro e tal, montada aqui, aí eu fotografei. Aqui também, ó, aqui vocês veem que todos esses planos, ó, Isso tudo você falou que você aqui. corta. Hã? O quê? Estão. Quer dizer, não estão. Porque você tem uma exposição sua agora, né? Tem. A exposição sai daqui e vai para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Você falou que Agora, ali olha você aqui. risca, você Interessante, corta com esses gilete? planos todos. Não, eu faço com estilete Quer dizer, de. só marcação. Só marcação. Aí, Chega a cortar. quando eu boto a aquarela, você vê que dá uma mancha, ele vai até um determinado ponto, infiltra e dá essa coisa. Aí vejo um muro assim, quer dizer, um tapume. Você vê a analogia que tem entre um e outro, né? Então eu acho que aqui vocês podem descobrir como vocês quiserem. Essas fotos venezianas também. Aqui. Você olha esses planos aqui, ó, essas linhas horizontais aqui, né? Aquele azul foi com estilete também? Aquele Foi também. aquela marca, né? Eu fiz todo o desenho antes. Primeira vez que eu estive aqui, que eu estou vindo a segunda, que foi tão prazerosa a visita que eu voltei. Mas da primeira vez eu estava com outras pessoas, eu fiz um comentário
que algumas das fotos eu senti que houve uma interferência sua. Aí disseram, não houve, é só a ideia de fazer analogia sem um buscar inspiração no outro. Mas não tem algumas fotos aqui que você deu uma interferida? Não, nenhuma. Nem naquela da fazenda, que tem lá um muro pintado de branco, uma roda de carroça? Não, Aquilo aquilo ali estava na estrada de Ouro Preto, em Cachoeira do Campo. Você olha aqui, ó. Ô, Ângela, olha que interessante. Isso aqui é uma lição natural da aquarela. Isso aqui eu fotografei em Fez, no Marrocos. É um cano, né? Um cano num muro que era pintado de creme, eles pintaram daqui para baixo, eles pintaram de azul. Mas a força da água escorrer, ela lavou esse azul, esse pigmento azul se acumulou nas bordas, revelou a cor de baixo, mas ao mesmo tempo deu uma diferença de tom entre esse azul que é queimado e aqui o acúmulo que a água lavou. É a pura aquarela. É a pura aquarela. Aí é que está o olhar do artista. Pois é. Agora olha aqui. Né? Isso aqui é que eu estava falando. Isso aqui é o estacionamento do Life Center. Um dia eu estava entrando e tal, falei, opa, isso aqui é uma geometria residual, tem um resto de geometria aqui. Quando agora, vendo essas obras, para montar esse módulo aqui no ateliê, eu vi umas aquarelas que tem aqui, olha aqui. Vocês veem a analogia entre uma coisa e outra. Aqui é na Cristiano Machado. É uma pichação que tem na Avenida Cristiano Machado. Eu tinha feito uma coisa, 3 anos atrás, eu tinha feito uma coisa semelhante. Então é esse diálogo que nem a aquarela foi inspirada na foto, nem a foto foi inspirada na aquarela. E as fotos não têm nenhuma interferência, nenhuma. Eu tirei com o celular e pronto. Né? Elas não têm nenhuma... isso aí o que é? Isso aí é a descoberta da geometria residual no cotidiano. Então, né? Tá tudo aí, né? Aqui, ó, vocês veem ele trabalhando esses círculos, os quadrados e etc. Isso aqui, ó. Isso aqui era um remendo num asfalto. Né? Esses círculos também, às vezes o círculo imperfeito, às vezes o círculo de compasso, né? O círculo bem rígido e tal. Aí eu vejo isso na estrada, isso aí que você estava me falando, né? Isso aqui é em Cachoeira do Campo. Aliás, essa mureta nem existe mais, derrubaram. E uma oficina mecânica com uma calota, esse conjunto de calotas aqui, né? Eu acho que tem uma analogia direta, né? Essa transparência ali também, lá. Uma porta. Extraordinário. Esse trabalho, todos, mas esse trabalho me apaixonei de uma forma que é um negócio. Ele não sai da técnica dele, não sai de nada. Ele fez uma coisa completamente diferente. É um negócio que parece que é mentira. Sabe? Parece que é um desenho que ficaria muito mais fácil, né, do que a aquarela. É apaixonante. Para fazer o sombreadinho. Isso para mim foi o máximo dos... Todos são belíssimos, mas isso para mim foi o máximo do máximo. Da arte. Que bom. É o Os seus máximo. críticos, que tal? O que eles dizem quando veem assim, trabalhando tanto com preto? Ah, Essa pois é. transparência do preto? Não, mas eles gostam muito, eles elogiam muito. Falam que é uma aquarela fora dos padrões, né? Eu acho ótimo isso, né? Muito bom. Aí que está a originalidade, né? Que esse Ele usa o preto normalmente. É.
Você usa preto. Nossa, mãe, imagino, eu adoro. Fala, mas tem que fazer mistura. Você imagina o não sei que seria? Olha, preto, você sabe que eu tenho 5 tons de preto? Existem 5 tons de preto na aquarela. É o preto Da mesma marca? de voar, da mesma marca. O Sennelier edita. Ele é que faz os pretos, né? Noir de Bougie, Noir de Voar, Noir de Blé, Noir como é que chama aquilo que eles chamam de Peigne. Tem 4 ou 5 tipos de preto. Em alguns casos eu uso naquele lá, que é o terceiro de lá para cá, eu uso ali pelo menos uns 3 tipos de preto. E esse aí, quantos que o senhor? Olha, aqui esse deve ter uns 2 ou 3 tipos de preto. Você vê que esse preto aqui, ó, esse preto aqui, ó, esse preto aqui, não é o mesmo desse aqui, ó. Não é o mesmo. Esse aqui vocês veem que ele tem um granulado, ele tem um granulado que os outros não têm. Por que ele tá com essas coisas aqui assim, ó? Pois é. Aqui, você fez separado? Não. Não, porque isso aí é a geometria residual, é o que sobrou da geometria, né? Ah, é? É maravilhoso, gente. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem essa coisa orgânica aqui, você tem essa geometria muito rigorosa, muito exata. Isso para mim é a explosão do mundo, esse quadro. Pois é. Eu acho que foi assim, a explosão do mundo, a bomba atômica, assim, sabe? Pois é. Eu E é tenho- engraçado que das pessoas, assim, há pouco tempo teve uma paisagista na exposição e ela me procurou e tal para dizer que foi a coisa mais próxima da germinação que ela já viu. Também. Ela falou assim, olha, se me pedisse, ela é paisagista, né? Entende para burro de planta, botânica e tal. Ela falou, se me pedissem qual é a ideia visual de uma germinação, eu daria esse trabalho. É uma coisa, isso aqui é uma coisa fantástica. Isso aqui foi escorrido, né? Como o senhor falou, né? Que às vezes escorre. Isso aí é um erro. Ah, que nada. Isso é uma Não, é beleza, isso que eu estou né? falando, aí é que tá, né? Pode ser eu que o senhor, mas é bonito, diferente, né? Vocês têm exposto alguma coisa na França? Já expus em Paris. Porque esses aí, eu acho que é um sucesso enorme, essa exposição. Tem uma... Gente, atenção aqui, ó. Eu gostaria até... Escuta, gente, ele quer falar. Gente, ele quer falar. Não, eu gostaria de terminar, quer dizer, eu não sei se... Também não é uma coisa muito rígida. Se vocês quiserem continuar, a gente continua. Mas a nossa conversa eu gostaria de terminar com uma história de um amigo meu, monge budista. E ele foi convidado para uma... E essa história eu acho que ilustra muito bem o processo do trabalho, desse trabalho especificamente. Ele foi convidado para uma viagem em Pequim. E em Pequim ele foi convidado para ver um museu da porcelana. Vocês podem imaginar o que é o Museu da Porcelana em Pequim. Aí, no primeiro andar, tem aqueles barros, todos as terras e etc. Uma coisa bem didática, as águas, as regiões onde tira o barro, onde faz... Na segunda, a fatura, a terceira das porcelanas, na terceira, as porcelanas da dinastia Ming, Tong, Ping, essas várias dinastias que tinham as grandes porcelanas e as grandes cerâmicas chinesas, né? Aí ele chega na última sala, era uma sala enorme, dedicada à cerimônia do chá. Vocês já ouviram falar na cerimônia do chá, né, do rito budista. Aí ele olhou aquilo ali tudo, eles explicando como que era a cerimônia do chá, como que acontecia, qual era o rito, como que era o rito. E no fundo da sala
numa vitrine toda especial, com uma iluminação especial e etc., tinha um conjunto usado na cerimônia do chá. Um conjunto de porcelana e tal, ali de cerâmica, usada na cerimônia do chá, exemplificando. Na hora que ele olhou aquilo ali, ele falou, puxa, eu vi tanta maravilha. Ele pensou, eu vi tanta maravilha nesse museu, tanta porcelana esplêndida, desde das dinastias mais antigas, de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e de repente uma coisa tão importante, que é o rito do chá, a cerimônia do chá, ele achou aquele exemplo, aquele conjunto que eles encontraram, botaram ali, era simples demais. Era muito simples. Ele ficou incomodado com aquilo. Ele falou, aí perguntou o curador que estava acompanhando ele, o curador do museu, virou e falou assim, vocês devem ter aí na reserva técnica muita porcelana da cerimônia do chá, né? Ele falou, temos milhares. Ah, sei. Mas vocês escolheram essa, né? Sim, escolhemos essa. Ele não queria, falava, mas isso é muito simples, tal. Ele não queria invadir Mas, ao mesmo tempo, ele foi ficando cada vez mais intrigado, né? Ele não resistiu, falou com o curador assim, mas se vocês têm tanta coisa, deve ter coisas assim muito mais elaboradas, sofisticadas e tal, vocês escolheram essa. Ele falou, é assim. Mas aí ele ficou, dava volta, ia, voltava, dava volta, ia, voltada. Aí voltou, mais intrigado ainda, e olhou. Ele achou até defeito. Tinha uma trinca, tinha uma coisa ali meio torta e tal. E viu e falou assim, mas, pois é, essa aqui tem até uns defeitos aí. Aí o curador falou, o senhor observou muito bem, são as únicas coisas que não foram feitas pela mão do homem. Então eu acho que tudo que se vê aqui é incorporar esse acaso, né? Incorporar o acaso. E a incorporação do acaso eu acho muito significativo para a arte de um modo geral e é o que eu busco nessa exposição. Você está de parabéns. Obrigado. Muito obrigada.